Boa tarde, tudo bem? A nossa comissão de compliance da 17ª subseção. Hoje vamos ter o nosso último evento do ano da OAB Convida. Nosso convidado especial hoje, daqui a pouquinho ele vai aparecer aí e eu vou chamá-lo aqui para a nossa live. Bem-vindos aí, quem forem chegando, sejam muito bem-vindos. E vamos só aguardar mais um minutinho para a gente começar pontualmente. Nosso tema de compliance é um tema muito relevante, muito importante para toda a sociedade, não é? Seja empresas privadas, seja a própria administração pública, que é o nosso tema de hoje, é um conhecimento que ajuda a todos nós, né, como sociedade, e eu tenho certeza que o nosso convidado de hoje vai trazer excelentes conhecimentos e aprofundar-nos nesse conhecimento de compliance. Vou dar uma olhadinha aqui se ele já chegou. Daqui a pouquinho ele já vai estar aqui e vai ser convidado. Vá deixando também aí seus comentários, as suas dúvidas, que o nosso convidado, assim que possível, vai respondendo. Nosso último evento do ano, tivemos várias boas experiências aqui nessa comissão, uma comissão nova, aqui pela OAB, subseção Serra. E essa comissão ela tem apresentado uns trabalhos muito interessantes. Inclusive, nós temos um projeto, não é nem projeto, mas já está em andamento, que são pílulas de compliance, que toda semana são adicionados conhecimentos para aprofundarmos, né, no compliance, que é um tema novo e que muita gente precisa estar conhecendo esse tema, que às vezes fica tão, né, desconhecido que às vezes nem o conceito de compliance a gente ainda tem, mas as nossas pílulas estão fazendo a gente conhecer cada vez mais e se aprofundar no tema, né? Deixa eu ver se ele já está aqui. E aí, pessoal que está chegando, boa tarde. Quem já chegou aí? Uma galerinha boa já está chegando. Sejam bem-vindos. Chegamos um pouquinho antes, né? É 17h17, mas chegamos aí mais cedo para já esquentar os motores. Maíra chegou aí também, bem-vinda. Esse nosso convidado já está aqui. Hoje o nosso tema é um tema assim, bem interessante e não muito usual, né? Quando a gente está falando de compliance, normalmente a gente fala da empresa, do empregado privado, e como eu tenho atuado muito na administração, né, pública, no direito administrativo, eu sempre via compliance para esse público, para essa atuação. E o tema proposto pelo nosso convidado é os desafios do compliance em ambientes organizacionais públicos com demandas complexas. Então, dá para esperar aí um aprofundamento bem legal
no compliance na administração pública. E é o que a gente espera para hoje. Alcançar aí um aprofundamento do tema de uma maneira bem divertida, bem leve. Tenho certeza que a contribuição vai ser maravilhosa. Acho que ele está com alguma dificuldade para estar conectando, mas ele já deve estar chegando aí. Opa, caiu. Caiu uma caneta. Nós estamos tentando entrar em contato aqui com o nosso convidado, que ele pode estar com algum problema para se conectar, mas eu acho que ele já está chegando. Vou fazer uma pequena apresentação da minha pessoa. Hoje eu vou atuar aqui como mediadora nessa live. Como eu já disse, é a última do ano, no nosso OAB Convida, pela Comissão de Compliance da 17ª Subseção. Eu sou advogada militante em Direito Civil e em Direito Administrativo, né? Daí veio o meu interesse em trazer o tema do compliance para a atuação na administração pública. Como eu sempre falo, quando você fala de minimizar riscos e gastos e tudo aquilo que o compliance veio para realizar no setor privado, fica muito fácil das pessoas logo identificarem e tal. Mas quando a gente fala da administração pública, eu acredito que ainda é um tanto mais, como eu diria, mais profundo, mais interessante para toda a nossa sociedade. Por quê? Quando há alguma intervenção, alguma dificuldade na administração pública, todos nós que somos contribuintes, nós acabamos por sermos lesados de alguma maneira por algum erro ou por algum ato de improbidade. Então, o compliance na administração pública ele é totalmente cabível e desejável, né? Por isso até conversei com a nossa presidente da comissão, a Maíra, e ela também achou muito bacana o tema. E hoje nós vamos mandar ver nesse tema. Conseguimos o contato? Com dificuldade de conexão, mas já está entrando. Nosso convidado está com um probleminha de conexão, mas ele já está chegando. E aí, por isso veio essa ideia, né? Quando a gente atua no direito administrativo e a gente vê que muitas daquelas questões que geraram uma lide, geraram uma demanda jurídica, poderiam ter sido evitadas se houvesse um programa mais eficaz,
com diretrizes mais claras, específicas. Então, isso poderia trazer uma redução, né, de uma maneira bem global. Eu acho que o nosso convidado já chegou. Vou convidar ele aqui agora. Cadê? Vamos lá. E vai entrar aqui na nossa participação. Boa tarde. O nosso convidado de hoje é o senhor Coronel Alexandre Lima Holanda. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pelo convite, viu? Me perdoe aí, tive probleminha técnico daquelas coisas que acontecem ao vivo. Eu imaginei. É normal, acontece mesmo. Sim. Vou fazer uma breve apresentação do senhor, mas é o senhor que se apresenta ainda melhor. O nosso convidado, o senhor Coronel Hélio Alexandre Lima Holanda, é bacharel em administração, mestre em gestão das organizações e na Polícia Militar do Espírito Santo ele atuou como gestor nas áreas de logística e recursos humanos, foi presidente da Comissão Permanente de Licitações, foi membro do Estado-Maior, comandante aqui do nosso 6º Batalhão aqui na Serra, atuou como facilitador do planejamento estratégico e atuou nas áreas operacionais de controle estatístico de inteligência e correcionais da corporação. Que currículo, hein, Coronel? Realmente é uma história de vida que para mim foi muito interessante. Eu espero ter colaborado com a sociedade nesse percurso. Eu vou só girar meu telefone aqui, que eu acho que o meu que devia estar virado, né? Eu vou girar aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Isso aí. Isso. Tá legal aí? Ótimo. Então, Coronel, muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu gostaria de perguntar para o senhor um breve relato da sua experiência na administração pública. Doutora, eu entrei na administração pública muito cedo ainda. Eu comecei minha vida militar com 15 anos de idade na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Portanto, eu já comecei a conhecer a lógica pública desde a adolescência, a despeito de que as condições escolares são condições quase que artificiais. Mas eu percebi o que era uma burocracia que funcionava adequadamente. Aquilo ali me marcou para a vida inteira. Na sequência, eu prossegui minha carreira na Polícia Militar. Aos 19 anos, eu fui para Belo Horizonte fazer o curso de formação de oficiais e voltei aos 23, tendo uma carreira de 30 anos na sucessão dos fatos. Até os 12, 13 anos de carreira, eu estive muito voltado para a atividade operacional. Por questões de mobilização dos recursos humanos, quase na metade da carreira, eu fui colocado numa seção que era relacionada ao estatístico das ocorrências. E eu comecei a ter noção da perspectiva sistêmica da minha organização, da qualidade dos serviços, do volume de demanda em relação à oferta que nós tínhamos, etc. E logo depois, eu comecei a ocupar espaço junto ao gabinete do Comando Geral. E aí, a minha visão de polícia militar aumentou consideravelmente. Eu comecei a conhecer a polícia militar de norte a sul, tanto na parte administrativa quanto operacional. Gostei muito do que vi. Foi uma experiência absolutamente enriquecedora. Tive a oportunidade de colaborar com o planejamento estratégico da Polícia Militar, fui nomeado presidente da comissão de licitação, e na sequência fui diretor adjunto de apoio logístico, na sequência diretor de recursos humanos da Polícia Militar, de forma que eu conheci bem a instituição sob vários ângulos. Parabéns pelo conhecimento. Tenho certeza que o senhor vai somar muito com a gente aqui hoje. Agradeço. Então, o tema que o senhor propôs, né, para eu mediar aqui hoje a nossa conversa, foi os desafios do compliance em ambientes organizacionais públicos
com demandas complexas. O tema promete. Minha primeira pergunta para o senhor. O administrador público, de uma maneira profunda, tem conhecimento do compliance? Esse termo é comum pelos administradores? Olha, esse termo ainda não está, digamos assim, alastrado na administração pública, não. Pelo que eu conheço, apenas há uns 2 anos atrás, o Estado do Espírito Santo criou um escritório de integridade na Secretaria de Controle e Transparência. Isso, naturalmente, desdobra esse procedimento para diversos órgãos públicos, né? Obviamente, ao longo de toda a nossa vida na administração pública, a gente sempre foi cobrado e cobrou com relação à conformidade nos atos administrativos, né? No entanto, este nome, até mesmo no Brasil, não é um nome tão conhecido, ou não era tão conhecido quanto vem sendo de 2 anos para cá, digamos assim. Sim. E o que o senhor tem conhecimento do tema, né? De forma pessoal, mesmo sem o uso do termo, mas há essa preocupação em minimizar riscos, né? Essa atuação do compliance, mesmo sem o uso do termo, como que é? Existe essa preocupação ou ainda ela está caminhando, está crescendo? Sim, olha, essa é uma excelente pergunta, doutora. Para isso, é importante que a gente volte ao conceito de compliance. Na verdade, o compliance é nada mais, nada menos do que a capacidade de cumprimento, né, de normas, de leis, mas não só isso. Na verdade, todo o arcabouço cognitivo, todo o conjunto de regras legais e infralegais compõe o conjunto que nós devemos entender como compliance. E aí, é importante que se diga que no nascimento do compliance, há quem defenda que o compliance nasceu na década de 30 do século passado, com a criação de um banco internacional de compensação, ou seja, na medida que as organizações financeiras internacionais começavam a transacionar capitais, elas precisavam obedecer ao mesmo código de conduta, ao mesmo conjunto de regras. Outros defendem de que isso teria nascido muito fortemente no mercado financeiro americano a partir da década de 50, 60 e etc., muitas coisas relacionadas à pujança da economia americana. No Brasil, essa coisa ainda é incipiente. A gente teve o primeiro gesto verdadeiramente marcante em 2013 com a lei anticorrupção. E isso nos trouxe a impressão, para um bom número de pessoas, de que a lei seria o topo da pirâmide do compliance. Quando, na verdade, a lei é a base da pirâmide do compliance. Né? Sem o cumprimento da lei, que deveria ser o mínimo exigível, sem o cumprimento de regras legais de caráter geral, não há que se falar em compliance. Mas, a despeito disso, também não podemos falar em compliance se não temos organizações públicas que efetivamente entreguem seus produtos. Ou seja, espera-se que órgãos responsáveis pela educação, além de cumprir as regras legais e infralegais estabelecidas, elas cumpram também o seu dever de educar. Da mesma forma, na saúde pública. Além do cumprimento de um amplo leque de leis, nós temos que zelar pela entrega do produto saúde pública. Da mesma forma, acontece com todos os demais segmentos e principalmente com o meu, segurança pública. Certo.
No início aí da live, eu estava falando sobre empresas privadas e administração pública, o quanto o compliance é relevante para a administração pública porque lida com todos nós. Sim, é verdade. Falar de compliance, mais do que falar do cumprimento de regras, que como nós já defendemos aqui, deveria ser a base, deveria ser o mínimo, é falar, sobretudo, de cidadania. Quando nós nos referimos a órgãos públicos que obedecem às leis, a começar pela própria Constituição e suas diretrizes, e que entregam os serviços encomendados pela sociedade, nós estamos falando da pura cidadania em movimento, da cidadania sendo entregue ao cidadão, de preferência ao menor custo possível. O que não ocorrerá se regras não forem obedecidas. Porque aí começa a se gerar custos relacionados ao próprio emaranhamento dos processos, que começam a gerar despesas operacionais consideráveis, importantes e às vezes até muito graves, como custos relacionados à diminuição da capacidade operacional do órgão. Se nós temos uma aquisição de viaturas, por exemplo, na Polícia Militar, que eventualmente deixa de cumprir determinado conjunto de regras e o processo licitatório é questionado ou interrompido de determinada forma, nós não só teremos a ocupação de diversos funcionários públicos para sanar aquele problema, como, por um bom período de tempo, o nosso efetivo nas ruas não terá os recursos necessários para entregar o melhor serviço à comunidade. Em outras palavras, a conta cai no bolso, é depositada no bolso do cidadão sem a menor dúvida. Sim. Sempre a sociedade acaba arcando com isso, né? E a gente fala aí, né? O senhor estava falando sobre a Constituição, as leis. A gente faz sempre uma comparação, né, do compliance no privado e no público, não tem como não fazer. Normalmente as empresas que optam por, né, seguir essa linha de ética do compliance, elas elaboram termos, elaboram manuais e também disponibilizam treinamentos para os gestores, né, e todos aqueles que trabalham ali que de alguma forma estão contribuindo no processo de produção, ou na prestação de serviço, ou seja, na gerência. Me diga, na sua atuação, o senhor percebeu alguma forma desse, né? Não sei se algum manual, treinamentos, como é na visão dos senhores na administração? Bem, como eu disse à senhora, essa questão do cumprimento das normas, se nós reduzíssemos o conceito de compliance ao cumprimento das normas, o que definitivamente não é muito mais que isso, inequivocamente, ao longo das minhas décadas de serviço, sempre observei essa preocupação com o cumprimento das normas. Ocorre que, por questões de ordem cultural, também de ordem cultural, o Brasil tem um certo apego a improvisos. E aí, nós improvisamos até na relação entre oferta e demanda. Então, nos é demandado que nós entreguemos 100 viaturas, e aí, por exemplo, né? E aí, dada a escassez de recursos, dada a dificuldade de licitação, dada a dificuldade com especificações, dada dificuldade de toda a ordem, nós entregamos 50. Essas 50 são submetidas a um desgaste muito maior, por conta de uma demanda inicial que era de 100. Essas viaturas terão um tempo de vida útil menor, portanto, o serviço delas não será prestado no nível que nós esperaríamos, né? Tudo isso por conta
deste improviso. E improvisamos de diversas outras formas, inclusive no que diz respeito à capacitação do pessoal também, que sempre ocorre, mas talvez não ocorra no volume e com a frequência que talvez fosse demandado. Quando a gente fala de compliance, em especial, se a gente restringir, colocar no quadradinho do cumprimento das normas legais e infralegais, nós estamos falando que os problemas acontecem na linha ordenador de despesa, presidente da comissão de licitação, pregoeiro, gestor de contrato, fiscal de contrato. Certo? Em boa medida, muitos desses atores, ressalvados, o pregoeiro, ressalvado o presidente da comissão de licitação, muitos desses atores não têm a qualificação adequada para cumprir aquele papel. Muitas vezes, o ordenador de despesa, ele dá a ordem e ele assina a documentação, assume o risco, mas ele não consegue dimensionar muito bem as repercussões administrativas da ordem que ele deu e da papelada que ele assinou. Ele não consegue encarar a coisa sobre a ordem da gestão, da entrega efetiva, da prestação de serviço efetiva para a comunidade. Da mesma forma, lá no nível do fiscal de contrato, do gestor de contrato e etc., nós temos problemas de funcionários públicos que são colocados lá, digamos assim, ad hoc, né? Para aquele caso específico, nós vamos quebrar o galho, mais uma vez o improviso, o jeitinho brasileiro, nós vamos quebrar o galho com um funcionário tal, que é muito diligente, tem muito boa vontade, é muito honesto, e ele vai fazer a fiscalização de uma obra, mas ele não tem qualificação para isso. E aí começamos a ter problemas. Né? E nessa linha, teríamos toda uma sorte de problemas relacionados à qualificação do funcionário público em vários segmentos versus as necessidades, as demandas daquela posição que ele ocupa, as especificações da entrega que ele vai fazer. Então, seria mais ou menos a falta de visão do todo? Sim. Do processo completo? Exatamente isso. Veja, a percepção sistêmica, nós na administração chamamos isso de visão sistêmica da administração, né? A visão de que há um conjunto de inputs, de entradas, há um processamento e há um conjunto de outputs, de saídas, ou seja, as entregas de produtos e serviços que têm que ser feitos para a comunidade. Se o gestor não tem noção completa daquele processo, corre o risco dele entregar aquilo que não está sendo pedido. Além do que, no Brasil, por suas características também, nós somos, na verdade, por mais robusta que seja a nossa democracia, nós somos um Estado em construção. Portanto, muitas vezes acontece do Estado, quer Estado federal, quer Estado estadual, quer Estado municipal, ele se reinventa a cada eleição. Então, aquilo que era prioridade, aquilo que constituía uma demanda essencial em determinado momento, deixa de ser uma demanda essencial logo após as eleições ou logo após determinado mandato. E o processo administrativo está correndo. E quando o processo chega ao seu final, aquilo que era prioridade minutos ou meses atrás deixa de ser prioridade. E surgem novas prioridades. Então, há um desacerto, digamos assim, há uma incongruência entre a procura e a oferta, muitas vezes por falta de conhecimento de um processo no sentido abrangente, por falta da qualificação do gestor público, por falta da instabilidade desse gestor naquela posição, ele está ali hoje, amanhã ele pode não estar, e por falta
de obediência às lógicas de planejamento de longo prazo. A despeito de governos, o Estado tem que pensar no longo prazo. É o que eu entendi, né? O que a gente sempre vê é como se o próximo começasse tudo do zero e o que o outro fez não importa mais. Se está na metade, se está faltando 20%, é como se o interesse do gestor daquele momento se sobrepusesse ao interesse da coletividade que já estava naquele processo, onde foram investidos capital, pessoal, enfim, e simplesmente aquilo se perde ou aquilo, né, se deteriora. Aquilo se esvai. Aquilo se esvai e se perde, digamos assim, na realidade da administração pública. Nós já temos um problema essencial, que é o seguinte: o mundo legal muitas vezes se distancia do mundo real. Caberia à administração fazer este meio de campo, digamos assim, aproximando a demanda efetiva do cidadão àquelas possibilidades que a lei oferece e as restrições que o orçamento impõe. Ora, se a quem cabe fazer este meio de campo, promover essa congruência, fazer esse ajuste, isso não é feito, se essa pessoa deixa de fazê-lo, então nós temos aí as demandas sociais se diluindo com o passar das administrações. A doutora Rayane colocou aqui no comentário: no âmbito privado, criamos políticas de alçadas para evitar esse tipo de improviso, garantindo também que as pessoas que estão na função correta, na atividade correta. Muito bom, mas teoricamente na administração pública também é assim, né? Teoricamente. Olha, teoricamente sim, mas na prática não é o que acontece. Ressalvadas algumas exceções, obviamente. Até porque, na nossa realidade, a gente vive... os nossos ilustres políticos, eles gostam de realizar inaugurações, óbvio, né? Fazer entregas é muito importante para eles e é absolutamente legítimo. Então, muitas vezes, aquilo que foi planejado, aquilo que algum político capaz, competente, fez das tripas coração, digamos assim, para que acontecesse, só vai acontecer no outro mandato. E aí é, de fato, entregue por quem efetivamente está recebendo a herança, ok? Mas muita coisa deixa de ser feita ou tem descontinuidades nesse passar do tempo, no caminhar da linha do tempo. As organizações privadas têm indicadores muitíssimo robustos, principalmente nas maiores organizações. Elas têm, às vezes, problemas com relação à sua grandeza. Às vezes elas crescem tanto que compliance, gestão de risco, governança ficam prejudicados. No entanto, há todo esforço no sentido de garantir que esses conceitos sejam operacionalizados. Mas no frigir dos ovos, nós temos os stakeholders, as partes interessadas, entre elas acionistas, sócios e o proprietário, que vai olhar para o balanço e vai dizer: houve lucro ou prejuízo? Se houve lucro, poderia ter sido maior ou está contento? Se poderia ter sido maior, por que não foi? E se houve prejuízo, por que aconteceu? Na administração pública, nós não temos, infelizmente, essa variável, não vou dizer lucro, né? Mas a aferição de resultados em matéria de prestação de serviço público que pudesse efetivamente representar o êxito da ação pública. Um balanço, né? Um balanço. Um balanço social. Hoje em dia, por questões de transparência, os administradores públicos têm feito larga mediatização, estão propagandizando muito suas entregas. De fato, nós temos muitas entregas. A qualidade da nossa administração pública, com o passar do tempo, está melhorando.
ressalvados alguns colapsos que a gente assiste. No entanto, há muito o que melhorar no que diz respeito às nossas entregas, principalmente se nós levarmos em consideração as demandas sociais do nosso país, que não são pequenas. E, a rigor, tendem a aumentar por questões de instabilidade, por exemplo, sanitária, como nós estamos vivendo hoje, instabilidade econômica que sempre marcou o nosso país e outros problemas que possam acontecer. Certo. Agora, falando um pouco da prática de mais tempo do senhor, na questão, por exemplo, da administração direta na Polícia Militar. Em algumas atuações, né, que a gente tem a oportunidade de trabalhar, a gente percebe que muitas demandas, muitas lides poderiam ter sido evitadas. A gente, às vezes, se depara com situações que seriam simples para serem resolvidas, mas que, às vezes, não são. O senhor tem alguma ideia de como, né, explicar para a gente o que acontece, onde é que está, onde que acontece o problema, ou uma falta realmente de um sistema de compliance? Como o senhor vê isso? Olha, de fato, isso acontece. Isso não acontece só na administração, isso acontece até na rua, na operacionalidade. Problemas que poderiam ter sido evitados não o foram por falta de, às vezes, de qualificação do funcionário, às vezes, impossibilidade do funcionário decidir, porque, em especial, a estrutura da Polícia Militar é uma estrutura muito verticalizada, muito hierarquizada. A tendência é de que, até por receio de prejuízos administrativos, determinadas decisões sejam jogadas para cima. E aí, muitas vezes, o princípio da oportunidade é prejudicado em razão deste trâmite verticalizado e ascensional, digamos assim, né? Falando de uma maneira mais... usando desse eufemismo aí, de forma que a demanda em si, ela deixa de ser prioridade. A prioridade é dividida com, primeiro, preservar a minha saúde funcional. Segundo, não desobedecer o chefe. Terceiro, não aparecer nas páginas de jornal amanhã sendo achincalhado, sendo julgado a priori por coisa que eu achei que estava fazendo certo e, na verdade, alguém considera que eu fiz errado. Ok? Porque isso também acontece. Nós vivemos uma sociedade hoje que está muito conectada, felizmente. Essa conexão acho que está gerando uma ansiedade generalizada nas pessoas, de forma que, muitas vezes, e isso é diário, né? Demandas que surgem hoje, suspeitas que são levantadas hoje, muitas vezes são processadas e julgadas por tribunais cibernéticos, pela opinião pública, da noite para o dia, e amanhã temos um funcionário público prejudicado, temos uma repartição pública com sua imagem enxovalhada, sem que os detalhes a respeito da questão tenham sido verificados minimamente. Isso acontece em função de interesses dos mais diversos e também por descuido, efetivamente por descuido. Mas fato é que o clima na administração pública, ao contrário do que o compliance exige, não privilegia a iniciativa. Deposita excessivamente confiança no rigoroso cumprimento de normas que não exaurem a realidade dos fatos, quando o funcionário público, de sua livre iniciativa, poderia ter discricionariamente tomado atitudes que mitigassem efeitos nocivos ao interesse público e solucionado problemas muito antecipadamente. Isso mesmo. Mas algum desses entraves também teria a ver com legislações assim, muito antigas, ultrapassadas? Olha, eu diria assim que
na maior parte dos casos, sim. Essa 8666, por exemplo, só citando aqui, é uma legislação que não foi atualizada como deveria ter sido com o passar do tempo. Nós tivemos aí a legislação relacionada a registro de preço, que veio reduzir determinadas demandas, a morosidade em determinados processos, ou ampliar a capacidade de ação do administrador público, mas que também, até por uma questão de resguardo do próprio funcionário, muitas vezes é utilizada da forma mais conservadora possível, de forma a evitar dúvidas a respeito da conduta dos funcionários. Ou, por outro lado, utilizada com total desrespeito a princípios lógicos da administração pública. Por exemplo, eu acredito que isso ocorra bem menos hoje do que ocorreu há um tempo atrás. Eu tenho uma ata de registro de preço para 1.000 computadores. E aí nós temos um conjunto de órgãos públicos que vão aderindo a essa ata na totalidade desses 1.000 computadores, por exemplo. Então, na verdade, o que está acontecendo é que nós temos diversos órgãos públicos, entre aspas, dispensando licitações. Ora, se o fornecedor de 1.000 computadores soubesse que entregaria 50.000 computadores, ele poderia ter feito um preço bem mais baixo, né? Exatamente. Então, há essas interpretações oportunistas também, que não colaboram com a melhor administração. Eu coloco isso, no entanto, na conta, em parte, de uma qualificação limitada por parte de alguns e na conta também de uma ansiedade pela entrega por parte de outros, né? Até porque muitos órgãos de controle também divergem no que diz respeito às suas opiniões. Então, muitas vezes determinados pareceres apoiam, subsidiam decisões que são evidentemente questionáveis. Ou seja, cria-se um imbróglio jurídico que acaba prejudicando o compliance e a efetiva entrega do serviço ou do produto ao cidadão. Certo. Então, Coronel, para a gente conseguir chegar aqui numa conclusão, né? A conversa poderia ficar mais tempo, mas infelizmente o nosso Instagram não permite muito mais tempo. O senhor poderia falar assim, quais os pontos que o senhor colocaria que trariam uma eficácia maior para o compliance na administração? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a questão central, número 1, não só do compliance, como de tudo aquilo que envolve planejamento governamental e planejamento empresarial também, é o envolvimento da alta gerência. Se a alta gerência não estiver comprometida com o compliance, muito pouco provavelmente ele vai progredir naquele ambiente. Uma outra coisa que eu colocaria seria a efetiva qualificação dos funcionários. Um programa contínuo e diversificado de qualificação para os funcionários. E com a visão tanto pela ótica da administração quanto pela ótica do direito. Uma visão compartilhada. Ok? Um outro item é um eficaz sistema de comunicação que pudesse permitir que a comunicação vertical, seja ela ascendente ou descendente, fluísse nas organizações públicas e privadas de forma a garantir que os problemas fossem antecipados e providências pudessem ser tomadas antes que o pior acontecesse, antes que o pior prejuízo acontecesse. Para, assim, só um exemplozinho aqui rápido,
eu soube, em determinado momento da minha carreira, de um funcionário público que foi notificado porque armazenou inadequadamente pneus. E há toda uma legislação para armazenamento adequado de pneus, quer pela ótica da logística, quer pela ótica da questão ambiental, né? O funcionário foi notificado, pagou uma multa em função disso, e os pneus continuam sendo armazenados exatamente do mesmo jeito. Não houve. E, aliás, eu desafio aqui aos colegas que tenham acesso a essa live a me mostrarem onde é que pneus na administração pública são armazenados rigorosamente conforme todas as legislações vigentes. Se não há isso, não há compliance. Se não há possibilidade de nós nos comunicarmos, nós detectarmos o erro, nós corrigirmos esse erro antecipadamente, ou posteriormente adotarmos medidas saneadoras que mitiguem ou neutralizem aquele erro, não há aprendizado organizacional, tanto público quanto privado, não há compliance, não há progresso, e o prejuízo, especialmente para o cidadão, é certo. O senhor trouxe aí um elemento fundamental, basilar do compliance. Sem comunicação, não existe compliance, sem o retorno, sem o feedback de entendimento, o conhecimento e o feedback, se está havendo esse entendimento, não funciona. Não Sem vai dúvida. para frente, não tem a mínima chance de funcionar. Sem dúvida. Coronel, foi um grande prazer receber o senhor aqui na 17ª subseção da OAB, aqui na Serra. A Comissão de Compliance agradece, né? Foi um prazer também que o senhor participou da nossa última do ano, agora só no que vem. Vamos ficar aí com gostinho desse último evento OAB Convida. E agradecemos de coração a sua participação. Esperamos trocar mais informações, viu? Doutora Simone, eu quero agradecer a senhora mais uma vez o convite. Dizer que a OAB mais uma vez brilhou com essa iniciativa. Compliance é um processo cultural que lembra muito a ideia das sementes regadas ou semeadas no campo. Ela precisa ser constantemente regada para que ela floresça. E um dia, certamente, com iniciativas como essa, nós teremos uma prestação de serviço ao público muito melhor do que temos hoje. Eu agradeço imensamente a honra de ter participado dessa live com a senhora e com os seus ouvintes. Eu acredito que agradecemos. Fica com Deus e um grande abraço. Obrigada a todos que participaram aí e um grande abraço para todos. Tudo de bom. Um abraço.